alienígenas estão deixando evidências de suas visitas à Terra? Os moradores locais sabem que devem evitar esse lugar a todo custo. Eles já estão entre nós. Pertencem a várias espécies. O que eles estão tentando nos dizer? Aquele objeto era simplesmente inacreditável. Eles se reproduzem muito rápido. Nós encontramos imagens que parecem ser tão incomuns que algumas pessoas questionam se elas são mesmo do nosso mundo. Você pode encontrá-los nos lugares mais insuspeitados. Alguns acreditam que à primeira vista isso diz que são alienígenas. Uma teoria sobre essa criatura é que ela não é desse mundo. Isso não é falso. A busca começa agora. Tem alguém da sociedade brasileira que o senhor julgaria ser um ET? Que você acredita ser um ET? Meu vizinho. Por quê? É porque ele devia estar lá no outro planeta. Ele é um fofoqueiro, cagueta, só fala da vida dos outros e fica chamando a polícia. Ele te caguetou por quê? É, por causa de inveja, né? Porque eu vou pra balada. E ele é contra esse seu estilo de vida? Sim. Mas a filha dele é gostosa. Desde quando que a humanidade tem contato com inteligências externas à Terra? Há milhares de anos. Existem registros em cavernas, no deserto do Tassili, no mundo todo, no Peru, datados de 2.000, 3.000 anos antes. Dizem que até mais de 12.000 anos foram encontradas inscrições, desenhos e registros em pedra da presença alienígena. Inclusive no Antigo Egito, em alguns murais, aparecem desenhos de naves. Então, a presença alienígena na Terra é milenar. Então, quando eles querem ajudar na aceleração do padrão vibratório de um planeta, eles têm vários métodos. Um deles é encarnar em mulheres daquele planeta. Não incorporar, encarnar. Então, nasce um bebê, corpo e alma, terráqueo, mas a essência dele não é terráquea. Primeira coisa que eu digo para quem quer começar na ufologia é ir atrás dos canais mais sérios, né, da ufologia. E o canal mais sério que existe é a revista UFO, né? Hoje é um portal, né, ufo.com.br, porque a revista UFO ela é a revista mais longeva, que tem mais tempo no mundo, né, mais de 40 anos, concentrando informações de ufólogos muito sérios, gente que pesquisa mesmo de verdade, gente que está há mais de 20, 30 anos pesquisando. Foi fundada pelo Ademar Gevaer, né, já saudoso, hoje quem está dando continuidade é o filho dele, e o Thiago Tiquete, que é o principal editor da revista. Então, começar dali, né? Quais foram os maiores impactos que vidas extraterrestres causaram na história do Brasil? Na história do Brasil, nós temos a Noite dos OVNIs, onde mais de 21 naves foram documentadas, a Força Aérea. Agora, impactos diretos e conhecidos assim, não é divulgado pela mídia. Tá. Mas muitas coisas aconteceram nos bastidores da própria história do Brasil. O Brasil é um país que tem uma, abre aspas, missão especial agora no século XXI. Isso começa desde o tempo dos fenícios, do rei Salomão, que o Brasil tem essa missão especial e tem como pano de fundo a presença alienígena na Terra. Você acha que eles vivem entre nós? Se eles vivem entre nós, não, né? Aí já é fictício. Mas se eles existem, existem. Eu acho que eles são muito mais avançados que a gente. Tem aquela parada lá do mar, que o mar é uma fonte de energia. Eu acho também, eu acredito. Tem alienígena embaixo da água, tem algumas pessoas que dizem. Vocês acham que tem também? Em 2019, morava em Caraguatatuba. Acabei vendo um OSNI, né? Que seria um objeto submarino não identificado. Eu tava na praia, tava de frente pro mar, acabei vendo esse objeto saindo da água. Ele saiu, girou duas luzes, uma verde e uma mais avermelhada, mais perto pro laranja. E esse objeto ficou pairando por mais ou menos uns 15 segundos. Pareceu pequeno para mim, mas pela distância ele era um objeto grande, assim, maior que até de um ônibus. Pairou por alguns segundos, 10, 15 segundos e só foi assim mais pro fundo e sumiu da minha vista. Também concordo, porque também a gente não sabe tudo que tem debaixo do mar. Como que a gente vai saber? Por que eles pararam de estudar o mar? Eu acho que achou coisa lá. Aí nesse negócio daí eu tô lá assistindo uma TV, na hora que eu olho assim, eu vejo uns pontinhos andando pro lado e pro outro, eu falei, Bia, não sei se é um alienígena, se é coisa da minha cabeça, mas eu vi. Você acredita que eles podem estar entre nós nesse momento, vivendo entre a gente? Ah, meu filho, já tô vendo um aqui na minha frente. E o senhor acredita neles? Acredito sim, acredito que possa existir. Aqui na Terra não, mas em outro planeta deve ter alguns seres. O universo é muito grande para ter só a gente, né? É muito grande. Você acha que tem os tal dos reptilianos também?
Pode ter, porque no mundo tem vários tipos de animais, né, meu? Vários tipos de animais, Como é que você identifica? Tem como identificar? Por exemplo, tem como identificar que o Johnny é um reptiliano? Tem de duas maneiras. Uma, que muitas vezes a íris do olho deles muda, eles ficam com o olho de réptil. Quando um ser reptiliano, eles são metamorfos, então eles conseguem se transformar num corpo humano. Então quando eles sofrem fortes emoções, eles não conseguem esconder o olho, eles viram com o olho de réptil. Vira o olho. Tem flagrantes. Eu já vi uma foto da rainha que morreu agora. Rainha Elizabeth. Tem vários flagrantes de reptilianos que, em alguma entrevista, alguma coisa, eles mostraram o olho verdadeiro deles. Are the allegations true that you are secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. Sobre a classificação dos répteis, tem os reptóides que evoluíram a partir dos répteis, mas não são maus. Eles são os geneticistas da galáxia, inclusive. Então nem todo réptil, é só para ficar uma ressalva, que nem todo réptil é, digamos assim, mauzinho, explorador. Tem os répteis que viciam a gente em cigarro e tem os que ajudam a gente. Então você tem, assim como o ser humano evoluiu a partir dos mamíferos, existem seres que evoluíram a partir dos répteis, existem seres que evoluíram a partir dos felinos. Então, como conhecê-los? Através da íris e através dos seus atos. O reptiliano, até quando ele está disfarçado, ele não consegue disfarçar, esconder a sua paixão pela violência. Eles incitam as pessoas a armas, a guerras, porque eles são belicosos por natureza. E também a exploração do homem pelo homem, ao consumo de drogas, tudo que a própria religião fala que é negativo, de uma certa forma, é demoníaca, porque se você vê a aparência de um reptiliano, é a mesma coisa que um demônio. Então, de uma certa forma, que naquela época, quando muitas religiões foram fundadas, nós não tínhamos conhecimento de astronomia. E então, eles falavam, era o demônio, é o diabo, porque a aparência deles realmente é a mesma do diabo. Você acha que tem uma nova ordem mundial, assim, que está corrompendo as pessoas para o mal? Ordem mundial? Não. Saberia dizer se teve algum momento que seres de fora do planeta entraram em contato diretamente com a gente, se comunicando diretamente com a gente, assim, um caso público disso? Tem uma série de avistamentos em massa, o famoso Luz de Fênix, né? A Luz de Fênix é uma nave bumerangue gigantesca, ela cruza o estado de Fênix, ali no Arizona, e é vista por mais de 100 mil pessoas. A nave ela é gigantesca, forte de bumerangue, e ela passa lenta, baixa e lenta, bem lentamente, como se quisesse ser vista, né? Primeira vez eu estava indo para o litoral, pela Ayrton Senna, e muito tráfego, né? Então os carros andando devagar e só numa pista, era só uma pista. Aí daqui a pouco surge uma nave atrás das montanhas, muito grande, ela era triangular e abaulada. E ela vinha muito baixinha, de trás das montanhas, muito devagar e baixo, e vinha. E quando chegou perto, né, que dava pra ver assim do carro, ela era muito grande, assim, pra voar tão baixo e tão devagar. E fazia barulho? Nada de barulho, zero barulho. Cara, morava aqui atrás do Ibirapuera, né? Da casa dele você via todo o Ibirapuera. Tinha uma vista bem grande. Bem assim, limpa, né? Aí eu tô lá com um amigo meu, Lorival, de repente, sem eu olhar pra ele, nenhum falar nada, nós dois levantamos assim, do nada. E os dois fomos pra frente da casa dele. De repente, cara, numa boa, cara, o sol bateu num lance, ficou brilhando. Aí, de repente, o negócio começa a virar pra nós aqui, ó. Lento, bem lento, silencioso. Mas aí, de repente, veio, antes dele, umas naves negras em cima, cinza chumbo, embaixo totalmente preto, sem som nenhum, juro pra você. Mas assim, você vê ao vivo e a cores, não deu pra ver ninguém lá dentro, porque tava tudo fechado, não tinha janela, não tinha tudo silencioso. Aí passou no ar-condicionado. Passou os quatro aqui assim. Aí veio isso aqui, quando esse negócio brilhante ficou pra cá, bicho, juro pra você, um charuto gigantesco, todo prateado, sem inscrição nenhuma, sem janela nenhuma e sem som nenhum. E aí quando passou, eu olhei pra trás ainda, que eu tava no banco do passageiro, e aí só tinha uma saída assim de turbina, sei lá, que saiu uma luz amarela, tipo assim, combustível amarelo. Eu achei interessante porque era uma coisa muito grande, sem ruído. E a outra vez que eu vi foi no Parque do Ibirapuera, no show de blues que tava tendo lá. Todo mundo tava olhando pro palco e eu tava olhando pra trás.
Aí eu vi uma bolinha, sabe aquelas bolinhas tipo strobo que tem de balada, assim, coloridinha, cheia de luzinha? Ela fez assim, ela foi até perto do palco e depois ela e foi pro meio do mato, se embrenhou no meio. Ela fez um movimento assim que um avião não faria. Drone, no caso, né? Que era pequenininho, tipo drone. Mas naquela época não tinha drone. Mas o que me chamou a atenção foi o excesso de luzinhas coloridas que girava. Mas ela entrou pro meio das árvores, é à noite. Ninguém vai enfiar um drone no meio das árvores. Caralho! Agora, o que eu achei maluco foi o Ibirapuera, porque a gente já pegou outros relatos já de Ibirapuera já. E eu moro perto do Ibirapuera e esses dias eu vi pela primeira vez um OVNI. Que era tipo um disco voador mesmo, clássico, com várias luzinhas perto do Ibirapuera. E era um clássico disco, 2 pratos em cima do outro, assim, várias luzes em volta. Parecia coisa de filme, assim, porque eu falava, cara... É muito clássico, né? É muito clássico. A hora que eu olhei pra ele, eu travei, eu não conseguia nem pensar em nada, eu só fiquei hipnotizado olhando ele. E aí a hora que eu lembrei de que eu tinha um celular na minha mão, que eu podia tirar uma foto, ele desapareceu. E aí ele entra atrás de um prédio e some. Ele não vai pro outro lado, ele não passa, vai pra cima, ele não volta, ele só some. De dia, de noite? De noite. A luz era uma luz piscando assim, eu não lembro a cor, mas ele girava bem lentamente ao redor dele e a área que eu moro tem muita antena. Eu falei, deve ser alguma antena, alguma coisa assim, mas a antena não vai se mover para trás de um prédio. Sim, e sumir, né? E sumir depois. E no outro dia, assim, à noite eu cheguei lá, porque aí passou o dia, fiquei olhando de dia, não, tem que ver à noite, né? Porque eram luzes e tal. Eu chego ali e não tinha nada. Mas o canal é de variedades, o canal. A gente aborda qualquer tema, assim, que seja interessante. Qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela vê um ET? Quando ela vê o ET, ela tem que orar, né? Pedir pra Deus pra ele não descer na terra. Por favor, vamos fingir que a gente viu um ET agora e a gente vai fazer esse procedimento de orar. Então, acabamos de avistar um ET e agora a parte da oração. Nossa, pai, tomara que ele não me vire, porque ele suga as pessoas lá pra cima e leva e diz que ele transforma o corpo da pessoa num ET. Aí eu tinha até comentado com a minha mãe, né? Falei, mãe, eu não acreditei quando eu vi o ET. Ela falou, foi verdade? Eu falei, é extraordinário. Diz que eles puxam o ser humano da terra, leva pra dentro da nave e transforma ela num ET. Só tem 3 dedos, 3 olhos, o corpo não tem órgãos, eles transformam a pessoa, não pode ter relação. Não pode dar uma carcadinha a mais? Não pode dar, não. Você ia gostar dessa vida de ET? Que não. Quando eu tinha 9, 8 anos de idade, sabe a luva da locadora desse filme Contato de Quarto Grau? Eu ficava na locadora do bairro, né? Eu ficava olhando essa luva nesse pôster, eu morria de medo, cara. Eu ficava olhando, né? Quando eu ia dormir à noite, não conseguia. Você acha que você teve algum contato com o alienígena vendo essa luva? Não. O que mais você ia sentir falta? Eu ia sentir falta da Terra, né? Porque o outro mundo é difícil, né, meu? Você não acha que lá ia ter uma ETzinha gostosa pra você dar uma carcada também? Não ia ter, porque eles não tem nada, não tem o menino, a outra não tem a menina, diz que é tudo pelado. E não tem homem e mulher, eles são tudo uma coisa só. Nada, não tem um participante. Gênero fluido o nome disso. Gênero fluido. Ah, mano, não pode duvidar de nada, né, pai? Deve ter até facção de alienígenas. Facção? Um brigando entre outros. Você acha que eles também transam no pelo? Sabe, você acha que eles se arriscam assim, tipo, na vida, assim, sabe, tipo, se eles fazem downhill, tá ligado? Compram uma bike e descem uma montanha. Será que existe, tipo, a Red Bull deles, tá ligado? Tipo assim, será que tem aerofólio no mundo deles? Eles botam aerofólio, que fala, né? Aerofólio no carro deles. Será que eles rebaixam a nave? Esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, roleta russa, tá ligado? Pegar uma bala, botar num canhão de uma arma vazia, girar e atirar contra a própria cabeça. Você acha que eles fazem isso? Será que eles fazem, tipo, sopa, chá de cogumelo, tá ligado? Já viu aquelas pessoas que não podem tomar álcool e aí elas pegam a garrafa de bebida e botam na bunda e aí a mucosa da bunda absorve o álcool e elas ficam bêbadas? Será que eles fazem alguma coisa desse tipo? Pode ser, né, que eles se manifestam dessas formas. Se você pega um galho que acabou de cair aqui na calçada, você tenta quebrar, ele não quebra, pode ser que seja um alienígena, né, disfarçado de galho. É uma boa teoria, O alienígena disfarçado de galho.
Como é que faz um chá de cogumelo? Bicho, você tem que pegar cocô de cavalo ou vaca. Você já viu cogumelo? Eu já comi cogumelo, já. Então, mas você tem que lavar direitinho e tal. Aí você põe... Ele nasce no cocô do cavalo da vaca, no pasto. Porque tem vários tipos de... Tem que tomar cuidado, porque você pode acabar pegando um venenoso. Qualquer lá. Aí que tá, tem lá numa pedra, tem É o Psilocybe cubensis. Com certeza. A loucura é boa quando a viagem é bonita. Então eles descobriram que nós somos a tecnologia, que tem algumas pessoas que têm um pouco mais, que podem desenvolver isso e começaram a utilizar isso. Inclusive foi aí que surgiu o Star Wars. Por quê? O Dr. Andrija Puharich, que foi o líder do projeto da Round Table, que viajou o mundo cadastrando paranormais, alguns foram cooptados, contratados por eles, outros que se recusaram foram meio que sabotados. Foi o caso do Homem do Ra, aquele que tinha um calombo aqui na testa, acho que a maioria já ouviu falar dele. Thomas Green Morton. Ele era real no sentido de ter poderes, mas ele era meio assim, bonachão, bebia e tal, então ele foi fácil de ser sabotado. Eu ouvi dentro de uma teoria a ideia de que Jesus é um extraterrestre, alguém que veio de fora da Terra. O que você diria sobre a relação entre Jesus e... Está correto, porque na verdade ele falava: na casa de meu pai há muitas moradas, irei procurar-vos lugar e retornarei. Então ele fala que na casa do pai dele há muitas moradas. Então, o próprio Jesus dá testemunho disso. Você acha que Jesus teve contato com eles? Quem é Jesus? Um grande exemplo foi a estrela de Belém, que guia os 3 reis magos até a manjedoura. Na verdade, tem até um escritor famoso espanhol chamado J.J. Benítez, que escreveu um livro chamado O OVNI de Belém, onde ele vai dando informações que levam você a entender que numa estrela não poderia guiar os 3 reis magos até o lugar exato da manjedoura. Que uma estrela é um sol, cada estrela que você vê no céu é um sol. Na própria vinda de Jesus para a Terra, teve a participação dos nossos irmãos maiores do universo. Isso não vai em nada diminuir o tamanho e a grandeza de Jesus. Quem está mais próximo de Deus? É um político corrupto brasileiro ou Frank Zappa? No lingaguejo, Frank Zappa. Por quê? Porque a música, quem nos presenteou a música? Deus. E por que ele deixa a gente fazer com ela o que a gente quiser? Você vai pro lado que você quiser. Rock demoníaco, uma valsa, vai para um samba, vai para um rap sertanejo. Fora os contatos não oficiais, né? Porque o presidente Eisenhower teria tido 3 encontros com alienígenas. Tem Papa que teve encontro com alienígena no Vaticano. Alienígenas que são muito parecidos com a gente, né? Tanto que estariam na folha de pagamento do governo e tal. Como que é? Eles estariam na folha de pagamento do governo. Tem alienígena na folha de pagamento? Exatamente. É uma participação bem grande, porque é uma guerra, né? É uma guerra de poder, mas a gente acredita que o poder aqui é só governamental, né? Porque existe uma infiltração extraterrestre no planeta Terra, que é uma infiltração silenciosa, que utiliza um tipo diferente de dominação, não é bélica. Eles se infiltram anonimamente e adquirem o controle. Que o acordo seria assim, tá, beleza, vocês vão abduzir, vocês vão fazer experiência genética, tá, beleza, mas em contrapartida vocês vão trabalhar com a gente aqui, né, ajudando a gente com algum tipo de tecnologia e tal. Seria algo assim. É mais transformar em mais escravos, porque a nossa energia corpórea, ela é capaz de mover muitas coisas. Quanto mais pessoas dominar, mais energias corpóreas podem ser utilizadas, né? Então o governo americano, ele pegou várias tecnologias de naves capturadas e deu para empresas americanas para desenvolver todo tipo de projeto. Ali eu citei algumas coisas que foram desenvolvidas. Night Vision, visão noturna, a roupa de Kevlar dos militares lá, quase indestrutível, fibra ótica, super microchips, uma série de projetos aeroespaciais desenvolvidos por causa de tecnologia alienígena e inovações aí que a gente nem imagina. Todas essas teorias da conspiração eu tô por dentro, eu acho que sim, porque tudo faz parte de uma grande conspiração, porque a gente trabalha, cada vez a gente fica mais pobre e sem cultura e não aprende mais sobre essas coisas. E eles lucram com o nosso emborrecimento e com o nosso sofrimento.
Com certeza, porque o emburrecimento coletivo faz parte pra gente continuar sendo manipulado e ser massa de manobra. Se fosse um galho, de qual árvore você gostaria de ser o galho? Talvez pau-brasil. Pau-brasil. Pau-brasil, porque faz fogo, né? Faz fogo. Aqui está o modelo. Preparado? Vamos lá, hein? É 1, é 2, é 3 e já! Legal. Legal, gostei. Bacana. Aí, ó. Até o broche novo tá aqui. Isso aqui é um reprogramador pineal. Ele serve para reprogramar a sua glândula pineal. Isso aqui pode ser útil em vários sentidos, em várias ocasiões, como você, por exemplo, fuma muito. Através desse formato, desse método aqui, você consegue se livrar desses vícios e dessas coisas que escravizam o ser humano, né? Eu estou na intensidade 2 nesse momento. Eu vou aumentar a intensidade para 3, 4, 5, 6, 7. Sobre os efeitos, eu estou sentindo uma pressãozinha aqui. Nada muito notável, mas eu estou percebendo que tem alguma coisa diferente aqui. Meu coração acelerou, acho que é mais pelo nervosismo. Para superar trauma, vício é uma boa opção, então. Mas na atualidade, teve tantos casos ufológicos, tantos casos, que está chegando um ponto que está sendo quase impossível esconder essa questão ufológica. Então, o próprio Vaticano se prepara para isso. O Vaticano tem um observatório, começou com o Monsenhor Funes, que era um argentino. Inclusive, hoje, nós estamos tendo o ritual do falecimento, da morte do Papa Francisco. E o Papa Francisco ordenou, é que mesmo que me fugiu o nome dele, um cardeal que foi conselheiro direto do Papa João XXIII. E o Papa João XXIII teve um contato nos jardins do Vaticano com extraterrestres. Então o próprio Papa João XXIII fez uma profecia antes dele ter o contato com extraterrestres, que dizia assim: nossos irmãos virão de muito longe, de outros mundos, para nos visitar. Entretanto, as pessoas que falarem com eles não divulgarão. Ele não sabia que ele estava fazendo a profecia dele mesmo, porque muitos anos lá na frente, ele estava junto com esse assessor, que me fugiu o nome. O Papa João XXIII conversa com um ser extraterrestre. Só que ele não teve coragem de divulgar. Aí ele morre e esse assessor dele divulga. E aí ele foi ordenado cardeal aos 98 anos pelo Papa Francisco. O Vaticano criou um departamento para pesquisar exobiologia. Então eles estão se preparando para o anúncio oficial da vinda extraterrestre. Eles estavam aguardando que algum governo, principalmente da maior potência da Terra, fizesse esse anúncio, e eles já estão preparados para isso, para explicar que isso só aumentaria a grandeza de Deus. Todas essas informações sobre as raças, as espécies de alienígenas, como é que faz para mapear tudo isso aí? Através de relato das pessoas, e a gente vai fazendo tipo relacionando uma coisa a outra? Qual que é o meio para fazer isso? Basicamente, quase tudo que se sabe de ufologia ou vem de vazamento de militares, né? De operações de militares. Vamos dizer então que eles já catalogam isso lá? Com certeza. Eles catalogaram já 160 raças, né? E está divididos em grandes categorias. Se você quiser estudar e entender um pouco dessas categorias, um trabalho muito bem feito é o Guia da Tipologia Extraterrestre, um livro. É escrito e editado por vários ufólogos, mas o principal é o Tiago Tiquete, que eles reuniram uma coleção de relatos do mundo todo e fizeram um cruzamento de dados. Então, incidência de relatos em países, etc. E eles chegaram em 4 grandes categorias de seres, porque são tantos seres diferentes, tantos tipos de raça. Então eles falaram, vamos categorizar? E aí eles fizeram categorias. Então tem a categoria dos humanoides, que são seres que são cabeça, tronco e membro, que são, tá lá os greys, seres que são parecidos com a gente, né, que são bem semelhantes com a gente, que parecem nórdicos, parecem brancos, parecem orientais, enfim. A segunda categoria é a categoria animalia, de seres que têm parentesco, vamos dizer assim, ou relação com animais. Aí sim, podemos botar os reptilianos, insetoides, seres com cara de ave, seres peludos, né, que parecem bichos de alguma forma, assim. Tem os robóticos, tem gente que foi abduzida, chegou dentro da nave e só tinha robô ali na nave. E tem os exóticos, porque tem uns tipos de avistamentos que não se enquadravam em nada. Tem gente que entrou na nave e dentro da nave tinha um cérebro flutuante, alguma coisa parecida com um cérebro flutuante.
Dá pra dizer que o cigarro é uma invenção reptiliana? Toda droga é uma invenção reptiliana para escravizar o ser humano. Crack também, tudo. Principalmente o crack, ele é uma arma biológica desenvolvida em laboratórios por influência dos reptilianos para transformar seres humanos em robôs biológicos. Então o cara que é usuário de crack, ele tem uma sensação num primeiro momento, e aí, para ter essa sensação novamente, que ele nunca mais vai ter, é como se fosse o coelho correndo atrás da cenoura. Ele vai gastar tudo que ele tem, e aí ele perde os bens, a ponto de alguns tirarem um botijão de gás da casa dele, sair nas costas e trocar por droga. E depois que ele perdeu tudo, ele continua trabalhando nas ruas como catador. Mas como é que eles lucram com isso? Com o sofrimento daquela pessoa? Com o sofrimento e na manutenção, porque tem certos governos que patrocinam o tráfico de drogas. Tem organizações... Então alimenta o extraterrestre que precisa desse sofrimento, que ele se alimenta, e alimenta o governo. Que daí vai ganhar muito dinheiro com isso. Exatamente, é um ganha-ganha. Sabe o que eu acho? Porque assim, o jogo do tigrinho é um negócio que os caras viciam a gente e a gente fica rendendo dinheiro pra eles. Eu acho que a gente é como se fosse... Eu acho que a existência humana é uma espécie de jogo do tigrinho pra eles. Então eles escravizam a gente nesse sistema aqui e a gente fica gerando energia pra eles, tal qual as pessoas viciadas em tigrinho dão dinheiro pros donos de cassino. Uma ideia. Faz sentido, né? Que aí, por isso que eles vêm direto aqui, né? Que eles vêm lá direto pra fazer esse conteúdo. Eles vêm pegar os malotes de dinheiro. Mano, e tipo assim, sobre as drogas, lógico que eles têm também, né? Se a droga humana já é forte, imagina desses caras então, mano. Eles querem um push, eles aparecem e falam, pô, tem uma ponta aí, mano. Tem uma ponta aí, mano, lá das galáxias aqui pra vir fumar um baseado, não tô conseguindo. Pô, a maconha daqui tá boa então, né? Porque os caras estão pegando uma puta viagem pra comprar. Só Ice, pai. O Ice lá não tem lá em cima, o Ice ainda. O Ice só tem aqui. Puta, isso é uma boa. Eles estão vindo aqui atrás do Ice, então. Porra, vamos lá. O cara chegou aqui e falou assim, ó, fui viajar pra Marte lá e trouxe esse haxixe marciano aqui, bora fumar. Você fuma ou não fuma? Ah, mano, tem que experimentar, né? É oportunidade única. Só vive uma vez essa porra, cara? Assim, eu não bebo nem fumo, né? Mas vamos lá, né? Vamos dar aquela experimentada? Vai ser a melhor história da minha vida, tipo, o dia que eu fumei haxixe marciano. O senhor já viu alguma pessoa que parecia um alienígena? E você desconfiou? Já vi. Como que essa pessoa era? Era deformado, assim, o rosto dela era deformado. Parecia homem e parecia bicho. A gente tem seres humanos diferentes de outros, né? Orientais, africanos, brasileiros, cada um tem a sua característica, entendeu? Eu acho que esses, por eles não sei como que é o planeta, né? Habitável, o tipo de clima, que eles têm que ficar numa roupa e talvez por isso aí sejam diferentes, né? Você chegou a ver alguma coisa estranha no mundo, assim, que parecia sobrenatural e tal? Não, pra falar a verdade, eu vi no céu mesmo. Eu vi uma nave passando. Eu vi uma nave no céu passando, aí ela passou. Aí só vi ela passando no céu mesmo. Aí vi um negócio descendo do céu assim, laranja. Consegui ver só isso, amigo. Eu fiz só isso mesmo. O que era esse negócio que tava descendo? Ah, amigo, acho que era um juízo final, né? Juízo final, esse negócio assim. Você acha que a gente tá perto do dia do juízo final? Tá. Então, por exemplo, você pode ativar esse terceiro olho com uma frequência vibratória. A nota Si, a vibração da frequência musical. Si ativa a pineal e pituitária. Digamos assim, clarear suas visões. Você pode clarear as suas visões, aumentar o número de percepções. Então, você tem um mantra que você utiliza, que não é um mantra em sânscrito. Por exemplo, você pode vocalizar a vogal I na nota Si. E aquele... Ou I. Fred, o caso do ET de Varginha é um dos nossos cases de sucesso, assim, da ufologia no Brasil. Sim. Queria que você falasse sobre esse caso pra gente, mas assim, tem muita coisa sobre esse caso na internet para as pessoas, muita gente já sabe essa história. Queria que você desse um pouco do contexto antes do que aconteceu até o ET de Varginha virar o ET de Varginha. Como é que ele veio parar aqui? É que o governo americano identifica
essa nave, passa as informações para o governo brasileiro e eles que iam cair nas mediações ali de Minas Gerais. Então antes de cair no Brasil já tinha gente sabendo que ele ia cair. O governo americano já sabia. Há uma corrente que acredita que de alguma forma essa nave poderia ter sido abatida, né? A gente sabe que outras naves já foram abatidas lá dos anos 40 com raios de micro-ondas e etc. Há também correntes que acreditam que alguns seres combatem entre si, né? Naves alienígenas, intraterrenos, extraterrenos, por algum motivo eles acabam entrando em conflito entre eles. Eu, sinceramente, tudo que eu vi dos pesquisadores mais sérios sobre o caso, todos se baseiam nas informações a partir da queda, né? Teve o piloto de ultraleve que estava viajando de carro e viu o que ele descreveu como o que parecia um micro-ônibus caindo, soltando uma fumaça, e ele vai lá para o carro, achando que era uma aeronave, né, algum tipo de aeronave, sobe um morro e quando ele chega e vê os destroços da nave de Varginha, já estaria ali um caminhão do exército e uma ambulância, né, esperando carregar os corpos, mas nos destroços já não tinha corpo nenhum. Eles, né, muito espertos, né, provavelmente abaixaram, evacuaram a nave e mandaram a nave cair lá na frente porque sabiam que a nave estava sendo monitorada via radar, enfim. Tá. Então, são algumas criaturas que escapam pela cidade, né? 2 criaturas capturadas pelo exército, tem criatura capturada pelo bombeiro jogando rede e tem a criatura capturada pelo Marco Xerezi, né? Que bota a criatura, bota num carro, tenta levar para o hospital e acaba sendo arranhado no braço por essa criatura e acaba indo a óbito, né? Tem testemunhas que viram uma criatura solta cruzando uma estrada. Seria uma quinta criatura. E ainda tem a esposa do prefeito ali que estava num evento, num salão de festas dentro do zoológico da cidade, e ela olha para a mata do zoológico e ela vê uma criatura exatamente como o ET de Varginha, como estava já sendo descrito há alguns meses, mas essa criatura teria uma tiara na cabeça. Ela descreve que ela teria uma tiara na cabeça, que, fazendo correlato com tudo que a gente viu hoje sobre o caso Roswell, né? Alguns seres lá do caso Roswell também teriam essa tiara na cabeça, que seria uma forma de se comunicar com a própria nave, né? Então, essa tiara que o coronel Felipe Corso fala que foi analisada lá no caso Roswell, ela teria sensores que eles entenderam que aquilo conversava diretamente com o cérebro da criatura, né? E no caso Varginha também, segundo aí dados aí do professor Jefferson, talvez as criaturas de Varginha também fosse algum tipo de ser biológico fabricado, né? Uma entidade biológica fabricada para viagem extraterrestre, né? Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui tiveram casos ufológicos ou vão ter algum dia. Sim. O que a pessoa tem que fazer quando ela presenciar algo do tipo? Olha, primeiramente, certificar-se que está tendo um contato positivo. Então, nós poderíamos dizer que só tem seres bons abduzindo. Diminuiu muito o número de abduções, porque os próprios Greys, que são a raça que mais fazia abdução na Terra, tem 2 grandes grupos, que são o Jagara, o nome da civilização é uma civilização coletiva, chamada Jagara Collective, e tem os rebeldes e os caóticos, que fazem abduções negativas, são os caóticos. Os rebeldes, eles fazem contatos, levam seres humanos a bordo das naves, mas não no estilo de rapto, para colher material genético. Eles fazem para, muitas vezes, até acelerar a evolução. Muitas vezes até para desenvolver algum dom. Porque eles estão fazendo aumentando o número de despertos na Terra. Esses são os Grey? Os Greys. Que pararam de abduzir. Porque o governo americano, o governo Eisenhower, fez um acordo com uma facção de Greys em que eles iam ceder pessoas para abdução em troca de tecnologia. Então, nessa mesma época, foram feitas abduções no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, nós tivemos muitas abduções feitas por eles. E você tem uma outra facção de Greys, que trabalha em parceria com a Grande Confederação Intergaláctica, que começou a combatê-los, para evitar esse tipo de coisa. Então, tem muitas pessoas que tiveram experiência com os Greys, mas hoje, a abdução feita pelos caóticos praticamente foi quase que zerada. Ainda tem, mas muito raro. A maioria dos contatos hoje são com os Greys positivos, em que eles fazem algumas alterações na pessoa para despertar certas capacidades psiônicas, para ajudar no despertar do planeta Terra. Então, muitos contatados hoje, depois do contato, desenvolvem telepatia, consciência na projeção astral. Você acha que eles estão ligados à espiritualidade? Para a pessoa ver ele, ela precisa ter uma certa mediunidade, assim? Para a pessoa saber que é eles que estão agindo, tem que ter. Porque senão ela vai achar que é normal, vai se deixar levar. Ela vai, sabe? É uma coisa complicada, até difícil de dizer para você, né? Muita gente pode até achar que é loucura, mas se a pessoa começar a perceber bem, eu tenho 45 anos, né? Não sou uma criança. Eu acho que vocês percebem isso, né? Então,
É complicado.